Eu começo te perguntando o que você chama de autoconhecimento cerebral e como ele se diferencia de inteligência emocional no dia a dia do profissional. Então, quando eu falo em autoconhecimento cerebral, eu estou me referindo a compreender a compreensão de como o nosso cérebro funciona, mesmo antes da reação emocional acontecer, mesmo antes da emoção existir. Então, é aquela fase inicial em que a gente tem os gatilhos fisiológicos, em que a gente tem as reações automáticas, a gente age por padrão de comportamento sem perceber. Hum, Normalmente, esses fatores, eles atuam de forma inconsciente. E quando a gente fala em inteligência emocional, a gente está tratando daquilo que a gente faz quando a emoção já chegou. Né? Então, a gente, quando fala em autoconhecimento cerebral, eu estou tratando do período ainda anterior. Né? anterior. Assim, Antevendo. exatamente. É quando aqueles gatilhos eles estão se iniciando. A gestão Hum, emocional ela já vem no momento posterior, quando a gente consegue compreender esses gatilhos e quando a gente consegue, então, atuar, né, de forma consciente em cima deles, que é justamente essa linha de pensamento que eu estou trazendo. interessante isso. Aí eu não posso deixar de te perguntar quais são os gatilhos fisiológicos mais comuns em situações de pressão, por exemplo, como reuniões difíceis, prazos de entrega, conflitos. E quais técnicas rápidas de regulação você recomendaria ou recomenda para recuperar a clareza antes de decidir? Essa pergunta é muito interessante porque quem nunca, né, quem nunca sentiu naquela pressão do trabalho, É né, verdade. esses gatilhos fisiológicos. Então, o mais comum é a respiração ofegante, a gente fica com a respiração curta, né, Sim. já é um grande sinal. Também o coração acelerado, né, então a gente sente que o nosso coração está palpitando. Tensão muscular também é um clássico, né? Quem vive sob constante pressão, então, todo dia sente Nossa. esses sintomas. É. E com relação à cognição, o Hum. interessante sintoma é a perda do foco, a dificuldade de focar. Porque quando a gente está sob uma tensão muito grande, uma pressão muito grande, o nosso cérebro interpreta aquilo como uma situação de grande ameaça. Então, a gente fica sem clareza mental. Né? Entendo. Então, a gente pode ter algumas dicas, né, que a gente pode fazer que facilmente a gente conseguiria trazer um pouco de volta, nos trazer de volta para o De nosso volta. eixo, né, Hã. e dominar um pouco, né, essas sensações. A primeira é a respiração, né, trazer uma respiração mais consciente e profunda, com uma expiração mais lenta. Tá. Né? Outra que é muito eficiente, mas que muitas vezes a gente não faz, esquece de fazer na hora do grande impulso Hum. emocional, é uma pausa de 10 segundos antes de responder a qualquer questionamento a alguém ou antes de tomar qualquer decisão importante. Sim. Essa pausa, ela também é muito eficaz e importante para a gente voltar para o nosso eixo. E, principalmente, no meu ver, é a gente tentar identificar, a gente nomear qual é a emoção que a gente está sentindo. Porque a partir do momento em que a gente consegue refletir sobre isso, a gente consegue ter mais clareza e a gente consegue ter um autocontrole muito maior, né, para É, decidir. sem dúvida alguma. Bom, aí eu vou cair no cérebro. Você já me deu gancho para uma outra pergunta. O cérebro adora atalhos e repete padrões. Isso é praticamente definido pelos entendidos, pelos especialistas que estudam, né, o comportamento cerebral. Como identificar loops de decisão que nos sabotam e substituí-los por rotas mais saudáveis, por exemplo? Sim, essa é uma questão assim que a gente sempre se depara com ela, porque o nosso cérebro, né, como você bem colocou, ele adora tudo que é familiar. É, Então, tudo que for familiar, ou seja, os nossos padrões de comportamento, aquilo que já é familiar para a gente acaba, se a gente não refletir sobre aquilo, a gente acaba sempre indo pelo mesmo caminho, ao invés, né, de tomar decisões às vezes que sejam mais eficientes. A gente consegue
perceber que está nesse loop, naquelas horas que a gente para, né, percebe uma situação recorrente, e aí a gente fala assim, nossa, peraí, por que isso está acontecendo de novo? Então, isso já mostra que a gente já conseguiu identificar. Aham. Agora, a gente pode também traçar um roteiro para chegar, né, com alguma clareza nesse reconhecimento. E o mais importante, o primeiro de todos, é sempre nomear qual é a emoção. Então, Ah, naquele momento que você está estressado, que você começa a sentir todos esses sintomas fisiológicos, né? É você parar e pensar, né? Tá numa reunião de trabalho isso. em que você tá muito sobrecarregado, você está sentindo que está com o coração batendo, você parar e pensar, mas o que é que eu estou sentindo? O que eu estou sentindo é raiva? É irritação? É ansiedade? É medo? Então, esse primeiro momento é o principal, né? A meu ver, você conseguir compreender qual é a emoção que tá te surgindo naquele momento. Depois, você vai perguntar o que é que essa emoção, o que é que esse sentimento está me levando a querer fazer. Então, para que lado que ele está me levando? Estou com vontade de revidar? Eu estou com vontade de gritar aqui? Eu estou Uhum. com vontade de chorar? Né? Você vai se autoanalisar. E aí, depois, para concluir, você vai pensar, não, mas isso aqui, que essa emoção, que esse sentimento está me querendo fazer, ele está me levando para mais perto ou para mais longe do meu propósito, É, do meu objetivo aqui da construção da minha carreira? muito bom. Então, essas três perguntinhas, elas fazem você sair do piloto automático, desse Tá. loop, É, né? exatamente. A questão da emoção e da razão, elas andam separadas, né? Normalmente andam separadas, porque se você está emocionado, você não usa a razão. E se está usando a razão, normalmente você não tem a emoção. Pelo menos como leigo, eu estou perguntando como leigo. Como transformar isso na prática, emoções em informações úteis, por exemplo? Você pode dar um passo a passo aí de como fazer isso? Sim, e eu vou te falar, hein, que quando eu estudei neurociência, eu descobri que isso é um mito, porque, na É? verdade, nenhuma decisão, a neurociência já demonstrou, já comprovou, que nenhuma decisão é 100% racional. Que as Olha. emoções, elas fazem parte do processo cognitivo do ser humano. Então, a gente sempre vai estar influenciado pelas emoções, ainda, claro, nem sempre vai ser essa emoção nesse grau máximo aqui que eu estou falando, Entendo. mas, mas elas sempre estão permeando. A dimensão emocional, ela sempre está permeando as nossas decisões. Acontece que a gente não percebe, a gente É, não se dá então conta. o meu conhecimento foi por água abaixo, o que eu disse antes, então. Pois é, isso que mais me fascinou nesse tema É, foi justamente essa percepção, né? Porque como a minha carreira, né? A minha profissão é e- justamente decidir, nossa, e decidir em situações de alta carga de eu pressão, né, imagino. temporal, emocional mesmo, né, do próprio conteúdo, é importante que a gente sempre, por isso que eu busquei, né, entender, compreender todo esse mecanismo. Tá. As emoções, e esse ponto que você tocou, é um ponto de virada, foi um ponto de virada para Uhum, mim, porque a gente compreende que as emoções, elas podem e devem ser vistas como dados, como informação. tá. Por quê? Porque as nossas emoções, elas nos mostram quais são os nossos interesses, quais são os nossos medos, Sim. o que é uma ameaça para a gente, o que a gente entende que deve proteger. Então, a gente deve sempre passar por um passo a passo para trazer à consciência essa identificação. Ótimo. E isso, para mim, foi uma virada de chave, e por isso eu vou falar aqui, eu acho que isso é muito eficaz. Ele, no fundo, é simples, Uhum. mas a gente tem que, na hora em que está acontecendo aquela situação de pressão, conseguir parar, fazer aqueles exercícios que eu falei, Sim. respirar, voltar a si, e aí vai se indagar, né? Mais uma vez, o que é que eu estou sentindo? Esse É. aí é o ponto principal. É o ponto, fator determinante nesse processo. É, Doutora, quer deixar o seu Instagram para o pessoal que quiser te seguir ou algumas dicas sobre essa questão de neurociência, dessas dicas que você está passando aqui? Porque
A gente tem assunto aqui para virar a noite, se for É preciso. verdade, esse assunto aí é muito interessante mesmo. Muito, muito. Nós vamos voltar a falar disso com certeza. Mas se você pode deixar ou não? Sim, claro, o meu Instagram é um pouco grande, é o meu nome inteiro, é a Alessandra Belfort Bueno. Alessandra Belfort Bueno. Doutora, muito obrigado, viu? Um prazer enorme falar com você. Obrigado pelos esclarecimentos, pelas dicas. Excelente. Boa tarde para você. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.